Agora são 9h04. Bom dia para você, uma ótima segunda-feira, início de mais uma semana sensacional aqui na Gerais FM. Hoje a gente tem entrevista aqui ao vivo, convidados mais que especiais aqui nos nossos estúdios, né? Recebemos hoje com prazer o Alberto Araújo, que é cineasta, e também a Débora Torres, que é produtora. Mas antes eu vou chamar também a jornalista Priscila Pimentel. Priscila, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Matheus, obrigada. Bom dia aos ouvintes da Gerais aí, ligadinhos no Alto Astral, juntinhos com o Matheus. É uma alegria, né? Uma honra receber aqui o coromandelense Alberto Araújo e a Débora Torres, que falando aqui, ele estava falando em off, que ela é goiana por um acidente de percurso, né, Alberto? Triste. Nasceu em Tumbiara, ali logo depois do Rio Paranaíba. Na então, divisa. Se demora mais um pouquinho, nasci em Minas. É isso aí. Olha, Matheus, o Alberto Araújo é coromandelense, ele também é cidadão honorário patrocinense e goianiense. Sim. Porque morou em Patrocínio e agora é radicado em Goiânia, não é isso? Há 33 anos. Bom, gente, é um prazer imenso falar com os ouvintes das Gerais. Olha, bacana, Matheus, obrigado pelo convite. Terezinha Pimentel, que sempre rima com Coromandel, uma delícia falar esse nome aí pra gente. Que é Priscila Pimentel, né? O Pimentel eu não errei, né? É o Priscila Pimentel que rima com Coromandel. É isso aí. Muito bem. Gente, é um prazer imenso estar aqui falando com vocês. A gente veio para ministrar aqui uma oficina de produção, de direção, no meu caso, de roteiro e direção cinematográfica, e Débora Torres, de produção executiva cinematográfica. Ela vai explicar, ela tecnicamente falando assim, ela tem um conhecimento até maior que o meu e vai explicar tudo direitinho, mas vai ser um prazer passar aqui alguns minutos, um tempo aqui com vocês, e para mim é um orgulho imenso voltar à minha terra natal. Ontem eu passei ali na porta, dei uma entradinha lá na Santa Casa, onde eu nasci, pelas mãos do Dr. Sebastião. Dr. Sebastião. E é sempre uma emoção para a gente retornar à casa, né, à cidade natal, né? Sim. Olha só, eles estão em Coromandel para ministrar a oficina de produção executiva cinematográfica. Essa oficina ela faz parte de um trabalho beneficiado pela Lei Paulo Gustavo. Coromandel, felizmente, está beneficiado, né? Eu quero que você fale, Débora, qual é o público dessa oficina? Como é que vai acontecer? Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui no programa para falar um pouco desse trabalho que nós viemos executar aqui na cidade de Coromandel. Bom, só é possível esse trabalho graças à Lei Paulo Gustavo, né, que é uma lei do governo federal, o Ministério da Cultura, através da Casa de Cultura, né, de Coromandel. Nós fomos selecionados para poder realizar essas duas oficinas, que na verdade acabaram se transformando em 4 oficinas. São 2 oficinas de produção cinematográfica e 2 oficinas de direção e roteiro com o cineasta Alberto Araújo. As oficinas, elas começam amanhã, dia 20, às 14 horas, com Alberto Araújo, e vai até às 17h30. A minha começa às 19 horas e vai até às 22h30. O perfil da pessoa para fazer a oficina é o perfil daquela pessoa interessada que tenha acima de 12 anos de idade, né? Que goste muito de cinema, que seja apaixonado pelas artes cinematográficas, queira aprender um pouco, né, sobre o fazer cinematográfico a fim de que possa produzir seus vídeos na cidade de Coromandel. Então, o nosso objetivo é formar também novos produtores de audiovisual. É claro que quem já é da área pode participar também. Inclusive, vamos ter um encontro especial com a classe cinematográfica de Coromandel no dia 22, né? No dia 21, às 9 horas da manhã, na Casa da Cultura, porque é lá também que nós vamos realizar as oficinas. Justamente, nós vamos fazer esse encontro para poder fazer um intercâmbio, trocar figurinhas com a classe local, né? Porque é muito importante isso, aprimorar conhecimentos. Então, sim, qualquer pessoa interessada, acima dos 12 anos até os 90, pode participar. Quantas pessoas vão participar dessa oficina? Então, nós temos a lotação de 300 lugares, né? Lá no auditório. Se a gente lotar,
Seria fantástico, né? Alunos vão participar também, então universitários, pessoas interessadas, qualquer pessoa, a inscrição também pode ser feita na hora. Caso a pessoa não tenha feito ainda a inscrição no e-mail Fata Morgana, que é a produtora do Alberto, prodfilmes@gmail.com. Prod com demudo. Fata Morgana, prodfilmes@gmail.com. Então, interessados é só procurarem a Casa da Cultura e se inscreverem. Exatamente. Ou pode ir lá no horário, se manifestar, dizer que está interessado em participar. Nós estamos assim numa expectativa muito grande de que a oficina tenha muitos participantes. Nós teremos certificados. Então, valerá também como horas-aula, né? Para quem estuda, faz universidade, enfim. Vai receber o diploma, né? Quem fizer o curso, sem a dúvida oficina. alguma. Eu queria falar aqui, Matheus, de uma coisa que a gente sempre fala, né? A Débora usa essa expressão que é muito resume bem, que é o fazer cinematográfico. É engraçado que eu quero voltar um pouquinho no tempo, e eu morava em Patrocínio e tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, e de repente chegou a gente morava anexo a uma casa de uma tia em Patrocínio, aí chegou um parente de fora e a tia convidou, falou, tem novidade aqui para vocês, meninada, vem cá para ver. E a gente foi para aquela casa, esse senhor apagou a luz e começou a projetar na parede slides de uma viagem que ele estava fazendo, que ele tinha feito pelo Brasil. Eu lembro como se fosse hoje a primeira imagem que surgiu naquela parede, né, branca, não era em movimento, era só fotos em slide, mas era enorme assim, eu nunca tinha visto aquilo, fazia aquele barulhinho tchac, tchac, né? E da máquina, né? E a primeira imagem foi um trem de ferro cortando a Serra do Mar no Paraná, que eu nem sabia onde era e tal. Ali, para você ter uma ideia do quanto é importante a influência, até às vezes na cabeça das pessoas, até de crianças, né? Naquele momento, eu decidi o que eu queria para minha vida. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 10 anos, eu falei, eu não sei o que é isso aí, mas é isso que eu quero da minha vida. Enfim, quando eu me mudei com 28 anos para Goiânia, com aquilo na cabeça e tal, eu já tinha uma produtora, né, de vídeo, naquela fase do VHS, né, daquela que a gente filmava casamento, aniversário, documentários, com aquela fita grande, a câmera grande e tal. Então eu já estava seguindo aquele sonho de menino e como uma produtora e transferi essa produtora para Goiânia e lá eu fui fazer aquilo que o rapaz fez no momento de férias, né, e era um programa chamado Goiás Adentro, na afiliada da Rede Globo, e nós ficamos ao ar quase 10 anos, era Goiás Adentro, depois Cartão Postal. Então eu virei um jornalista de turismo muito influenciado por essa imersão naquele mundo fantástico do audiovisual. Bom, eu estou falando disso porque quando a gente fala do fazer cinematográfico, antigamente era muito restrito. Naquela época, quando eu era criança, quer dizer, as pessoas que tinham acesso a esse tipo de câmera, era uma câmera chamada Super 8, né, que gravava o áudio separado, ou essas slides, né, mas gravava também a cena em movimento. Então, assim, só quem tinha dinheiro mesmo poderia comprar uma câmera daquela, e você tinha um cineminha em casa, você filmava as férias, as crianças e tal, e projetava na parede. Depois democratizou um pouco mais, veio a câmera VHS, que foi aquela que as pessoas podiam contratar para filmar o aniversário de uma criança, né? Os 15 anos ali da filha e tal, e vinha numa fita VHS que você assistia em casa, e até aquelas fitas que a gente... videocassete, que a gente alugava e tal. Então, democratizou. Aí, agora, de uns anos para cá, mas mesmo assim só tinha acesso quem tinha uma câmera, que era cara ainda e tal. De uns anos para cá, ultimamente, graças a Deus, a tecnologia tem contribuído muito. Todo mundo hoje tem um celular. Então, quando a gente fala no fazer cinematográfico, quer dizer, do audiovisual, todo mundo, de uma certa forma, é candidato. Agora mesmo eu estava aqui gravando ali em frente à Casa da Cultura, né, o monumento ao garimpeiro, que pegou o diamante Getúlio Vargas e tal, e chegou 2 senhores muito simples, 2 garimpeiros, e estavam filmando, né, e ele até pediu para filmar, e ele virou para a câmera e falou, eu sou garimpeiro aqui da região e vou pegar um diamante tão grande quanto esse. Quer dizer, um homem absolutamente simples, né, percebia que não era uma pessoa estudada, mas ele já tinha uma noção do que era câmera e do que falar diante de uma câmera. Então hoje facilitou muito. Então quando o curso, essa oficina que a gente vai fazer, ela, quer dizer,
abrange, né, convida todo mundo para participar, porque quem gosta, né, nem todo mundo, às vezes a pessoa tem um celular mais para o WhatsApp e tal, mas tem muita gente que às vezes não percebeu ainda, mas já virou um produtor de vídeo amador. Na oficina verdade. ele vai aprender um pouco mais. É verdade. Agora, a Lei Paulo Gustavo, ela elenca uma série de trabalhos que vão ser contemplados, né? A capacitação, a formação e qualificação no campo audiovisual, que é o que vocês vieram fazer aqui, né? Ministrar. Exatamente. E tem mais, assim, só na área de audiovisual, são 13 possibilidades. Assim, então, É é verdade. uma gama muito bastante grande. abrangente, Isso. desde o incentivo a salas, Exatamente. reformas, produção de longas documentários, Digitalização de ficção. acervo. Exatamente, produção de webséries, né? Produção de clipes, ela é bastante abrangente mesmo. A tecnologia, né, através do celular principalmente, chegou ao alcance de todos, né, de uma forma muito democrática, muito acessível, mais barata e tal. Então hoje, porque não sei se vocês lembram, assim, vocês se lembram que antigamente era assim, ou você tinha um fotógrafo profissional, aquele que ia na festa fotografar, ou no evento, ou às vezes ia até em casa fotografar a família, toda arrumadinha, trocava de roupa, todo mundo, aquela coisa toda, né? Ou às vezes alguém comprava a máquina fotográfica e tirava. E às vezes você ia revelar as fotos e estava assim, cortando a cabeça, cortando os pés, assim, as pessoas não tinham uma noção. Se você botasse uma câmera fotográfica na mão de um não profissional, podia ter certeza que aquela foto ia sair desfocada ou uma foto em péssima qualidade e tal. Sim. Hoje não. Isso Hoje, quando não velava o filme, quando né? Não, exatamente, quando não sabia tirar o filme ali de dentro da máquina e tal. Então, hoje, com o advento do celular, todo mundo virou quase que um fotógrafo profissional e vai aprimorando cada vez mais. Sim. Então, assim, agora, hoje em dia, quer dizer, o fazer cinema, né, de uma certa forma, o audiovisual, gravar vídeo, né, que quando a gente fala fazer cinema, fica parecendo que é só filmes para cinema, né? Mas gravar vídeos, registrar, contar uma história através do vídeo, videoclipe, um evento em si, ele ficou muito acessível a todos e são essas pessoas que a gente gostaria que participassem, porque vai aprender um pouquinho de cada coisa. Olha só, a gente, voltando um pouquinho, os destinatários da Lei Paulo Gustavo, eles têm que dar uma contrapartida, né? A produção tem que ser eles têm que exibir isso em eventos públicos, em espaços públicos. Quando é produção de filme, sim, né? Como é que vai ser isso aqui? No nosso caso, a contrapartida é a roda de conversa. Ah, tá. Porque a gente vai permanecer pouco tempo, né? Então, a gente ofereceu a roda de conversa, porque a maioria dos cineastas ou dos fazedores de cultura, digamos assim, quando eles participam da oficina, eles também têm muitas curiosidades pessoais, né? De trocar figurinhas com quem também está na mesma área deles. Então, o melhor retorno que a gente analisou junto também com a Francinete foi justamente fazer essa roda de conversa com as pessoas que já têm experiência na área, para aprofundar esses conhecimentos, né? E eu gostaria de pegar esse gancho aqui da experiência e da roda de conversa para dizer uma coisa. Olha a importância da experiência, e eu vou citar um outro coromandelense aqui, uma pessoa super ilustre, que foi e que tem sido tem quase 33 anos de televisão e também de cinema. Ele foi e é o meu padrinho maior nessa área. Quando eu me mudei para Goiânia, eu tinha a ideia de fazer um programa, né? O menino do interior, que já tinha uma produtora de vídeo e tal, que já filmava algumas coisas, já tinha ganho uns prêmios assim em festivais, sonhador e tal. E cheguei em Goiânia e achei que, olhando a programação local, da Rede Globo local, eu achei que conseguia fazer um programa regional. E criamos um programa regional, que foi esse que eu citei aqui, o Goiás Adentro. Mas como mostrar isso para a televisão? A gente era absolutamente desconhecido. Eu liguei para o Álvaro. Álvaro Pereira. O Álvaro Pereira, meu conterrâneo Álvaro Pereira, que eu conhecia através do Dr. Renato Cardoso, que foi um promotor de justiça aqui de Coromandel há muitos anos, muito querido e tal, que já nos deixou. Então, eu liguei para o Álvaro, a gente mandou uma passagem para ele e falou: Álvaro, é o seguinte, nós estamos com um projeto de um programa piloto aqui, e para apresentar a TV Anguera, que é afiliada à Rede Globo. Naquele período o Álvaro estava ainda na Rede Globo, né? Era o jornalista de turismo
turismo, né? De política, melhor dizendo, eu fico com turismo na cabeça. O jornalista político mais importante desse país e acompanhava os presidentes e, né, sempre conduziu o jornalismo com uma seriedade incrível, né? com uma imparcialidade, né? E com uma precisão incrível. Então eu falei para ela, nós temos um programa aqui e eu gostaria que você viesse e nos apresentasse a diretoria da afiliada da Rede Globo aqui da TV Anguera. Ele falou, ok, mandamos a passagem, ele foi. Olha para você ver a gentileza, a generosidade, um dos maiores jornalistas do país, fazendo isso como um conterrâneo em absolutamente, não era nem início de carreira, né? Candidato a início de carreira. Ele esteve na produtora, assistiu o programa, deu uma assim, analisou, assistiu de novo e me chamou e falou, Alberto, o seu programa precisa de uns ajustes, nós não podemos mostrar ele assim. Você vai fazer o seguinte, você é um escritor, você é poeta, e o seu texto está muito poético. E isso, na televisão, o jornalismo ele tem que ser mais direto, menos floreado, menos... sabe, mais objetivo, menos embalado em papel de presente e mais objetivo, mais sabe assim, mais preciso. Aí eu perguntei, mas, né, aquele vício de ficar fazendo as coisas assim, às vezes quer falar de um rio, aí cria uma, entendeu? Ele falou, não, você vai falar de um rio, você fala do rio, você vai falar da casa antiga, você fala da casa antiga, não precisa ficar arrumando adjetivo ou linguagem figurada, seja objetivo. E eu falei, mas e aí? Ele falou, conserta isso, tem certeza que você tem talento para isso e vamos marcar uma nova vinda aqui. E eu consertei, ouvindo os conselhos dele, mudei todo aquele texto, mudei a locução, mudei o estilo do programa, o programa ficou muito mais objetivo e ele teve a gentileza de retornar a Goiânia e apresentar aquele piloto para os diretores da TV Anguera e assim se deu o meu início de carreira na Rede Globo de Goiânia, na afiliada da Rede Globo de Goiânia. Olha para você ver a experiência, a importância dessa troca de experiência. Então, quando a gente fala assim que às vezes eu que hoje tenho 30 anos de carreira, o que a gente pode passar para uma pessoa que venha fazer oficina, é um pouco disso que o Álvaro passou para mim. Né? Ele era um cara super experimentado, um dos maiores do país, foi lá como um bisturi assim, pegou o defeito e falou, corrige isso aqui. Se não corrigir, não tem como se diz, eu não vou nem mostrar. Né? Então você vê a importância da participação dele na minha carreira e eu quero aproveitar, eu sei que ele está tá de repouso, está com dengue, coitado, e eu quero aproveitar para mandar um grande abraço carregado de uma gratidão eterna, viu, Álvaro? Você foi talvez uma das pessoas, você junto com o Timóteo Ribeiro de Oliveira, que você conheceu na época, o meu sócio, vocês foram as pessoas mais importantes na minha carreira profissional. Que muito história obrigado. Bacana, hein? Muito bacana. Parabéns, Álvaro. Pessoas como você engrandecem o nosso país. É isso mesmo. Você citou duas palavras que o definem bem e eu sou prova disso porque eu fiquei 12 anos afastada do jornalismo. Você falou na gentileza e na generosidade. Eu acho que isso define bem o Álvaro. Sem dúvida, sem dúvida. Eterna gratidão. Mais alguma coisa, Débora? Então, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do conteúdo, né? Porque a gente, quando vamos falar sobre produção cinematográfica, muita gente fala assim, mas o que é isso, né? O que é produção cinematográfica? É você conhecer o par e passo, né? De como realmente produzir um filme, porque para tudo tem regra. Exemplo, você não emite passagem aéreas de um elenco, de uma equipe técnica para fazer um filme, se você não tem um contrato assinado com essas pessoas. Exemplo disso. Então, nesse curso, a gente vai aprender sobre as possibilidades de produção, porque além de editais, de leis, além da captação através de recursos incentivados, a gente também tem o marketing direto, quando a empresa privada acredita no seu projeto, seja de curta-metragem, né? Porque a gente aqui está falando também de fomentar o audiovisual na cidade. Então, hoje em dia, por exemplo, você tem recurso para fazer um curta-metragem com o seu celular. Às vezes é uma questão de adequação ao
alguma lente, né? Mas o cinema digital é uma realidade, né? E as câmeras, os próprios celulares hoje em dia o que tem é 4K, é 8K, né? As câmeras vêm cada vez Exatamente, melhores. que são os pixels de definição, né? Que são extremamente necessários para você entregar um produto audiovisual de boa qualidade. Então, nós vamos aprender os passos, o planejamento, né? Os momentos de realização do audiovisual, como, por exemplo, a fase ou etapa de pré-produção, de produção, de filmagem, de finalização, né? Que entra a edição também, de distribuição, de exibição, né? Vamos falar um pouco sobre o mercado distribuidor, né? Sobre as redes exibidoras de cinema, a atividade do produtor executivo, né? Esse panorama de audiovisual atual no Brasil, né? E também vamos construir o passo a passo da produção cinematográfica, porque o objetivo é esse, fomentar a produção audiovisual local. Então, vamos falar também de orçamento, de planilha, de equipe de cinema, né? Qual o melhor caminho para você produzir seu curta? Não desista. A frase que eu mais gosto é aquela que diz assim: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, não é um bicho de 7 cabeças, né? A partir do momento que você conhece o sistema de produção, é fácil você aprender, porque são regras que a gente tem que seguir para produzir bem, né? E muita gente fala assim: mas eu acho a profissão de produtor muito trabalhosa. Ora, tudo é trabalhoso. Tudo é trabalhoso. Tudo, em tudo você vai ter que ter conhecimento, dedicação, Exatamente. né? Não existe nada que você não tenha que se dedicar, que você não tenha que aprender. Então, sem dúvida, é fácil aprender. Aí, você vai ter que se dedicar para você se tornar um bom produtor e começar do zero, né? Como o Alberto começou a trajetória dele, a gente tem que ter boa vontade, humildade, né? E trabalhar, né? A receita é essa, é trabalho. E é apaixonante, né? Porque contar histórias é muito bom. É maravilhoso. Alberto falou da experiência dele, mas eu, por exemplo, eu cresci no Pará, né? Então, criança ainda, aí, lá pelos 7, 8 anos de idade, a gente morava em agrovilas. Meu pai era engenheiro de máquinas pesadas, trabalhava para grandes empresas de terraplanagem lá nessa região. E na agrovila começou a ter um processo interessante, porque eles começaram a convidar as pessoas, as crianças, todo mundo, né? Porque normalmente o filme era censura livre, de uma maneira geral, e foi lá que a gente, nessa agrovila, carregando o banquinho de casa, todo mundo levava suas cadeiras, que eu tive contato com a tela grande, né, onde eles começaram a exibir, claro, né, filmes de Kung Fu, filmes chineses, filmes americanos e também filmes europeus. E naquele processo ali eu me apaixonei por aquilo, né? A imagem em movimento. Então, é algo assim que realmente é apaixonante, a sétima arte, né? Então, a minha paixão pelo cinema veio desde então. A Débora falou uma palavra aí que eu sempre começo a minha palestra, a minha oficina, falando dessa palavra, paixão. E vou dar um exemplo para vocês. Contei aqui como que despertou em mim essa paixão pelo audiovisual e eu botei na cabeça que queria ser cineasta e que ia fazer cinema e tal. Então, com 17, 18 anos, eu trabalhava como garçom num restaurante bacana lá de patrocínio e tal. E eu falava para os meus colegas garçons: eu vou fazer cinema. E como para eles era uma coisa tão impossível, e também era impossível, um garçom que trabalhava no interior de Minas, aqui em Patrocínio, ficar falando que vai fazer cinema, eles brincavam comigo se eu ia trabalhar de lanterninha no cinema. Né? Você vai trabalhar de lanterninha no cinema, né? Que hoje quase não existe essa profissão, mais, que né? O lanterninha é aquele cara que ficava na sala escura do cinema, ajudando, né? As pessoas que chegavam atrasadas a achar uma poltrona ou vigiando aqueles namorados mais afoitos, né? Mais atrevidos e tal. Então era o lanterninha. Então eles perguntavam se eu ia falar: vou fazer cinema e televisão. E lá tinha uma oficina de televisão que consertava a televisão, que chamava Oficina do Júlio. Aí eles falavam assim: você vai fazer televisão, você vai trabalhar na oficina do Júlio. E engraçado que
quase 20 e tantos anos depois, eu volto a Araxá para rodar o longa-metragem Vazio o Coração, que foi roteiro e direção meus e produção executiva da Débora. E tinha a cena do Lima Duarte, da Beth Mendes, acontecia em Patrocínio. O Lima Duarte era um cafeicultor em Patrocínio. E coincidiu da gente ir almoçar nesse restaurante com esses atores todos e tal. E alguns desses garçons ainda estavam lá. E eles lembraram disso. Falou, bem que você dizia que ia fazer cinema, né? Quer dizer, você não desistiu do seu sonho. Então, às vezes as pessoas acham que para trabalhar nessa área tem que ter uma formação, tem que ser filho de fulano, tem que ter estudado fora, tem que ter feito faculdade. Se é possível fazer faculdade, ótimo. Se perguntarem, você fez faculdade de cinema ou de comunicação, de jornalismo? Não. Isso não fiz porque trabalhava muito, não tinha condições na época de fazer, mas isso não me impediu de sonhar e acabei trabalhando nessas duas áreas, né, que foram televisão e cinema. Então, a coisa mais importante que eu acho nessa questão, você conseguir atingir o seu sonho, é paixão pelo que quer fazer, pelo que faz e acreditar. E não desistir nunca, né? Ir atrás. Então, por exemplo, olha para você ver. Tivemos essa oportunidade de rodar um longa-metragem, que eu faço aqui até um comercial que está na Amazon Prime. Eu ia pedir para você falar. Na Amazon Prime, chama Vazio o Coração, com Lima Duarte, Orton Bastos, Murilo Rosa, Oscar Magrini, Beth Mendes, Larissa Maciel, Patrícia Naves, um grande elenco. E um filme muito bem assim, recebido pela crítica e tudo. E eu tive a oportunidade de voltar na minha terra natal, que é aqui, município de Coromandel, que é Santo Inácio. Eu fiz questão de marcar um dia, de sair com meu pai, né, que trabalhava como garimpeiro e depois dono de sítio lá no Santo Inácio. Eu fui para lá, mandei imprimir um convite e nós fomos de casa em casa nos amigos do meu pai, convidando para a exibição do filme. Que eu queria que o meu pai compartilhasse com os amigos dele esse orgulho de ter um filho cineasta. Então foi muito bacana que a gente exibiu, Débora estava lá comigo, como sempre, a gente exibiu no campo de futebol ali da comunidade de Santo Inácio, aluguei uma tela enorme, som de altíssima qualidade e botamos lá umas 200 cadeiras à noite, numa noite linda de lua cheia, a gente exibiu o filme Vazio o Coração e a maioria das pessoas que estavam ali nunca tinham assistido um filme numa tela grande. Então, legal. Assim, essa coisa e essa coisa da raiz, né? De você valorizar aquilo que assim, valorizar a sua terra natal, valorizar as suas raízes, isso que eu ia falar, honrar a sua terra e seus antepassados. Exatamente. Isso é importantíssimo. Muito, muito. Gente, vamos para as considerações finais. Eu quero que vocês façam aí um convite para quem ainda não se encorajou a procurar a Casa da Cultura para se inscrever. Ah, sim. Olha, você que gosta de cinema, que tem curiosidade de saber a respeito do processo cinematográfico, né? Você que se interessa por cultura, por artes de um modo geral, não hesite. Mesmo se você não pretende seguir uma carreira na área, o conhecimento geral de todas as áreas é sempre muito importante, né? Soma bastante hoje em dia. Então, conhecimento nunca é demais. Então, eu convido você, adolescente, você estudante, universitário, idoso, né? Que participe, você mulher, né? Que participe, porque será assim, um momento assim, realmente muito importante, muito interessante, da gente promover o audiovisual local, né? Da gente trocar esse intercâmbio, da gente aprender os passos, né? Da produção cinematográfica. É de graça, é gratuito, é governo federal, né? É Ministério da Cultura, é Lei Paulo Gustavo, é Casa de Cultura de Coromandel. Então convido a todos realmente que prestigiem, porque nós estamos assim encantados com tudo, com as pessoas, com o lugar, e nós queremos muito entregar ali 600 certificados para as pessoas que fizerem as oficinas. E outra coisa,
É um dia só, você escolhe, né? Ou a minha oficina, por exemplo, no dia 20 à noite ou no dia 21 à noite, das 19 até as 22 horas. A do Alberto é à tarde, a partir das 14 horas, também no dia 20 e 21. Ou então você participa do nosso encontro, né? Com os cineastas locais, que é justamente no dia 21 às 9 da manhã. Tá. E Coromandel é terra de artista, né, Alberto? Pois é. Vai que desperta aí mais. Não, eu tenho certeza que tem muitos artistas que surgirão, outros grandes artistas, né? Quando a gente fala, eu tenho falado muito com o maestro Leonardo Bruno, eu tenho feito vídeos de viagem, eu tenho uma página no Facebook que chama Meu Olhar, que eu registro minhas viagens pelo Brasil e o mundo. Nessa vinda aqui estou aproveitando e gravando o meu olhar sobre Coromandel, e aqui que eu tenho certeza que tem, né, terra de Abel Ferreira, terra de Goiás, terra do nosso artista que fez lá o Zé Gotinha, com o nome dele? Darlan Rosa. Darlan Rosa. É muita gente, é muito talento, e eles falam que aqui em Coromandel é difícil fazer filme porque não tem bandido. Não tem papel para bandido, né? Só tem artista. Então eu quero agradecer. Inclusive eu quero citar aqui, eu lancei aqui há um ano atrás o livro Flores em Vida, que eu conto a minha trajetória de vida, que fala muito de cinema, da sétima arte também, e das minhas origens, do meu período aqui do Santo Inácio, de Coromandel, de Patrocínio, e foi lançado ali na Casa de Cultura com o apoio da Francinete e tal. E foi criado lá na Casa da Cultura, em homenagem à música Flores em Vida, de Zezé de Camargo e Luciano, que é a letra de minha autoria, tem uma galeria com o nome Flores em Vida. Eu quero agradecer aqui a iniciativa da Francinete, sempre muito antenada com a cultura. É uma entusiasta da Francinete é maravilhosa, né? É uma maravilha você ficar ouvindo ela. Exato, descrever contagiante, as galerias. É a paixão dela pela cultura, né? Gosta do que faz. Gosta Tem amor muito. pelo que faz. Paixão. Exatamente. É isso aí. Eu costumo dizer, ou você faz o que gosta ou gosta do que faz. Porque não tem outra saída. Enquanto você não chega naquele ponto que você quer, ame o que você está fazendo. Isso. Gente, muito obrigada pela presença aqui no Estúdio das Gerais. Uma alegria recebê-los. Agradecer mesmo, só isso que eu tenho a dizer. Nós é que agradecemos. E mandamos um abraço para o Álvaro. Álvaro, fique bom logo. Álvaro, quero te ver, menino. Estou com saudade de você, meu padrinho. Um abraço, Matheus, Priscila. Um forte abraço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Priscila, espaço também, generosíssimo. E aos ouvintes, né? Gente, muito obrigado pela participação de vocês, né, Alberto, Débora, sucesso aí, tanto na oficina quanto na carreira também de vocês. Obrigada. Priscila, obrigado pela Obrigada, Matheus. presença, né? E a gente volta a se falar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente está de volta.